seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e nesta aula daremos continuidade à implementação do componente que lista os técnicos da nossa base de dados. Então nós temos aqui no nosso front-end uma tabela, que está listando aqui alguns dados fake que nós trouxemos lá do Angular Material. E aqui nós temos as colunas. A coluna está com NO de número, name, peso e o símbolo. Só que eu quero mudar, eu quero o ID, nome, o CPF e o telefone. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é essa mudança. Vamos voltar aqui então, abrir aqui o nosso técnico read.component.html e vamos abrir o TypeScript dele também. Beleza, se você notar aqui a gente tem o Displayed Columns. Aqui você passa as colunas que você quer mostrar lá no seu front-end. Então aqui não vai ser position, vai ser ID. Aqui não vai ser name, vai ser nome. Aqui não vai ser weight, de peso, vai ser CPF. E aqui vai ser telefone. Beleza. Só que a gente fez essa alteração aqui, a gente tem que alterar lá no HTML também, porque ele vai quebrar aqui o nosso HTML, Ele não vai encontrar aqui as colunas e vai quebrar aqui a nossa tabela. Então a gente vai vir aqui no nosso HTML e vai mudar aqui também, position para ID, name para nome, aí o peso para CPF e o símbolo para telefone. Beleza, e eu já vou mudar aqui também o valor que aparece lá em cima, lá no header daquela coluna. Então aqui vai ser ID, aqui eu vou colocar nome, aqui vai ser CPF e aqui vai ser o telefone. Vou salvar. E agora a gente vai ver que ele vai renderizar aqui pra gente com os valores atualizados que nós passamos lá, o ID, nome, CPF e telefone. Só que os dados ainda são fake, A gente precisa dos dados da nossa API. Então eu vou voltar aqui e a gente vai começar a trabalhar isso. Aqui, como vocês podem ver, ele está pegando aqui a fonte de dados, é o data source. Então aqui a gente tem o nosso data source, Ele recebe um novo match table data source, onde ele passa o tipo aqui do model dele, da interface, como periodic element. Só que a gente vai colocar aqui um técnico. Só que a gente ainda não tem um model técnico. Eu vou criar esse model então. Eu vou fazer assim, aqui no nosso app, eu vou clicar com o botão direito, criar uma nova pastinha que eu vou chamar de models. Aqui eu vou armazenar as nossas models. Então dentro dessa pastinha models eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de técnico.ts de TypeScript. Então aqui a gente vai implementar export, para a gente poder chamar ele em partes diferentes do nosso código, Interface, técnico. Aí aqui a gente passa os seus atributos, Ali as suas variáveis, o ID, o nome, o CPF e o telefone. Então aqui ID, ele pode ser N, a gente vai colocar aqui N, porque ele pode trabalhar como string ou como inteiro, tudo faz pra gente. O nome é do tipo string, o CPF é do tipo string e o telefone do tipo string também. Beleza, só que aqui eu vou fazer o seguinte, no nosso ID, não vai ser sempre que a gente instanciar um novo técnico que a gente já vai ter aqui o ID do técnico, porque o ID é gerado lá pela nossa base de dados. Então eu vou colocar aqui, um sinalzinho de interrogação. Então isso significa que esse atributo é opcional, a gente não precisa passar ele quando a gente instanciar um técnico. E aqui em técnico a nossa interface começa com T maiúsculo, ficou com T minúsculo ali. Beleza, então agora a gente já pode utilizar aqui esse técnico lá no nosso TypeScript do componente técnico read, Então eu vou fazer assim, eu vou dar um espaço aqui e eu vou criar aqui uma lista de técnicos, eu vou chamar de técnicos do tipo técnico. Aí eu vou passar aqui que vai ser um array, eu preciso fazer o import do técnico aqui, fiz o import. Vou passar que é um array e já vou inicializar aqui esse array como vazio. Beleza? Ponto e vírgula aqui. Então aqui no data source agora não vai ser mais um periodic element, vai ser um técnico. Beleza? Do nosso pacote aqui. E aqui em element data, agora eu vou passar técnico. Na verdade aqui é técnicos, no plural, porque significa que é uma lista de técnicos. Então aqui eu vou passar o nosso this.técnicos. A gente precisa colocar o this também para fazer referência àquela variável que nós criamos dentro da classe.
Beleza. Então agora a gente pode apagar todo esse carinha aqui, ó, desde o Export Interface Periodic Element e o seu Element Data. Maravilha. E agora a gente vai voltar aqui no nosso front-end, ele não vai ter nenhuma informação. Tá aqui as colunas, né? Aqui o nosso paginator, porém não tem nenhuma informação sendo trazida do banco de dados ainda. A gente só fez alguns ajustes aqui no HTML e no TypeScript. Beleza. Então, a camada que se comunica com a nossa API lá é a camada de serviço, né? Então, a gente vai gerar um serviço aqui. Para gerar um serviço é bem simples. É o ng, G de generate, S de serviço, né? Ou service. Aí eu vou deixar ele dentro de services. Aí eu vou chamá-lo de técnico. Vai ser gerado ali, então, um técnico service para a gente. Beleza, ele vai gerar uma pastinha dentro de app para a gente chamada service. E dentro dessa pastinha vai ter o nosso técnico service, então. Ótimo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui no nosso navegador e vou abrir aqui, ó, o Heroku. Eu já estou dentro do sistema do Heroku aqui, eu tenho 2 aplicativos e um deles é o nosso curso OS. Eu vou clicar nele porque ele está em modo standby, então ele está hibernando aqui, tá vendo? Ó? Eu vou clicar nele aqui e vou clicar em Open App para mim ativar o serviço dele novamente. Beleza, eu ativei o serviço dele aqui, às vezes ele demora aí 30, 40 segundos. Depois que você fica aí 30 minutos, 40 minutos sem utilizar a API, ela entra em modo standby porque a gente está utilizando a versão free aqui do Heroku. Mas aqui a gente vê, ó, que a nossa URL, então, base para a nossa API é essa uma aqui, né? Então eu vou copiar ela aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, /técnicos, você vai ver que ele vai listar todos os técnicos da minha base de dados. Eu criei mais algumas instâncias lá, tá bem? Então a nossa URL base é aquela uma ali, né? Então a gente vai voltar aqui no nosso projeto e eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui, ó, environment e abaixo de false aqui eu vou colocar uma vírgula e vou criar aqui uma base URL, que vai ser a URL base. Aí eu vou colocar aqui entre aspas simples o caminho lá. Beleza, eu vou tirar aqui essa barra, porque geralmente a gente acaba fazendo aí alguma atrapalhada por conta dessa barra aí. Dá um problema de cores depois. Maravilha, então a gente tem aqui no nosso environment uma URL base. A gente pode utilizar ela em partes diferentes do nosso código agora. Eu vou fechar ela aqui então, porque eu já salvei, né? Vou fechar essa guia. Vou fechar a guia aqui do técnico, da nossa interface técnico. E lá no nosso serviço, então agora a gente tem aqui a pastinha Services, onde nós temos um técnico service, né? Então aqui a gente vai começar a implementar a nossa comunicação com a base de dados, lá com a nossa API, né, na verdade. Então aqui eu vou fazer assim, eu vou criar uma variável aqui chamada baseURL também. Ela vai ser do tipo string e eu já vou setar um valor para ela. O valor dela vai ser o nosso environment.baseURL. Então aqui, ó, eu coloquei lá no nosso environment porque a gente vai utilizar em várias partes do nosso código esse caminho aqui, ó, esse link da nossa API, né, a URL base da nossa API. E se eu precisar mudar a minha API de ambiente, se houver alguma alteração, se eu subir ela em uma outra plataforma, eu simplesmente mudo aqui que vai mudar em todo o meu projeto. Agora, se você não mudar aqui, se você deixar direto aqui, você vai ter que trocar ela, mudar ela em todas as partes do seu código, né? Ótimo, então agora eu vou implementar o método que vai fazer a comunicação com a nossa API. Então eu vou criar aqui um método que eu vou chamar de findAll. Ele não recebe nada como parâmetro. Ele retorna aqui, ó, um observable. Então a gente vai retornar um observable. Esse observable, ele é um observador. Ele fica observando a sua requisição e quando a resposta chegar, ele vai realizar um trecho de código que você vai passar ali para ele. Beleza, aqui a gente tem que passar o tipo desse retorno, né? Então o tipo do nosso retorno vai ser uma lista de técnico, então eu vou trazer aqui o técnico, o import dele, e eu vou passar aqui um array. Beleza, então a gente tem que dar um retorno aqui para esse nosso método, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma const chamada URL, aí o valor dela vai ser o seguinte, vai ser o this.baseURL concatenado com /técnicos. Beleza, ponto e vírgula. Então, para a gente chamar a nossa listagem de todos os técnicos, é a URL base, né, que nós já vimos aqui,
técnicos. Beleza, então aqui a gente tem a nossa URL. Aí a gente vai fazer o seguinte, return. Aí a gente precisa de um HTTP client aqui para a gente poder fazer uma requisição HTTP. Então eu vou colocar aqui no meu construtor, ó, um private. O construtor ele vai funcionar da mesma maneira que no Java lá. Sempre que o nosso técnico service for instanciado, ele já vai realizar um trecho de código que a gente passar aqui para ele também. Então eu quero que ele já instancie para mim aqui, ó, eu vou chamar de HTTP do tipo HTTP client. Então ele já vai trazer uma instância de HTTP client para mim. E agora a gente pode utilizar aqui esse HTTP. Então this.http.get, que é um método get, né, para fazer a listagem. Aí o retorno a gente tem que passar aqui também, que vai ser uma lista de técnico, né? Então vou passar aqui, um array. E agora ele espera a URL aqui como parâmetro. A URL é a URL que nós acabamos de criar ali. Beleza, então agora a gente já tem o nosso método findAll implementado na nossa camada de serviço que se comunica com a nossa API, né? Então a gente pode fazer o seguinte, aqui no TypeScript do nosso componente readAll, né, para a gente fazer a listagem de todos os nossos técnicos, eu vou fazer assim, ó. Eu vou no construtor dele, ele não tem construtor, eu vou criar aqui abaixo do view child um construtor para ele. Então beleza, vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui um private, vou chamar de service e o tipo dele vai ser um técnico service. Então a gente tem aquele método findAll lá no nosso técnico service e sempre que o nosso técnico read component for iniciado aqui, ele vai trazer aqui uma instância do técnico server para a gente, né? Então agora a gente consegue chamar aquele método. Então eu vou criar um método aqui, ó, no nosso TypeScript, findAll também, ele não recebe nada como parâmetro e aqui ele retorna um void, né? Não retorna valor nenhum, vazio. Então agora nós vamos utilizar this.service.findAll, que é aquela chamada lá. Aí nós vamos ficar aguardando uma resposta. Então eu vou fazer assim, ó, subscribe, eu vou me inscrever nessa chamada e vou aguardar essa resposta. Então quando a resposta chegar, eu quero realizar aqui o seguinte comando. Eu quero que essa resposta ela seja atribuída à nossa lista de técnicos aqui, porque essa resposta nossa aqui é uma lista de técnicos que vai chegar aqui pra gente, né? Então a gente pode fazer assim, ó, os nossos técnicos aqui, a nossa lista de técnicos está vazia, então a gente vai pegar o valor da resposta e atribuir a ele. Então this.técnicos recebe a nossa resposta, ponto e vírgula. Então eu vou fazer assim, eu já vou dar um console aqui, .log, para a gente ver aqui então se a nossa lista de técnicos está recebendo os valores de forma correta. Então sempre que a nossa aplicação iniciar aqui, eu vou pedir para ele já chamar o nosso método findAll. Então eu posso colocar aqui this.findAll. E eu posso também implementar aqui o onInit, tá bem? Mas eu vou deixar após aqui, dentro do afterViewInit mesmo. Então eu vou chamar o método aqui, ponto e vírgula, e vou salvar. Então beleza, eu vou voltar aqui no nosso navegador, vou abrir o nosso front-end e vou clicar aqui em inspecionar o elemento, né? Para a gente verificar lá no console se ele trouxe um array pra gente. Então aqui, ó, tá vendo? Ele trouxe um array, ó, um array com 5 posições, né? Então 0, 1, 2, 3, 4, que são os técnicos que eu tenho lá na minha base de dados. Então ele está trazendo os valores de forma correta e está atribuindo a nossa lista. Beleza, voltando aqui então, o nosso data source aqui, ele está apontando para técnicos, né? Só que aqui, ó, se você ver aqui, ó, o element, ele está passando aqui um position, ele não acha position, ele tem o ID. E aqui é a mesma coisa, não é name, é nome, aqui não é peso, né? É o CPF, e aqui não é symbol, é o telefone. Então eu vou salvar aqui novamente, vamos aguardar ele recarregar aqui, ele já está recompilando para a gente. Voltando aqui no navegador, vou fechar aqui, ó. Bom, ele trouxe aqui certinho para a gente, só que ele não mostrou aqui ainda, ó, na nossa tabela. Por que que ele não mostrou na nossa tabela, né? Vamos voltar aqui no código e vamos analisar. E aqui a gente já consegue ver o erro com muita facilidade. Se você notar aqui, ó, a nossa fonte de dados ele está apontando para data source. Só que agora o nosso data source, a nossa fonte de dados, não é mais esse carinha aqui, ó, que estava apontando para aquele
element é o nosso técnicos, é ele que possui a nossa lista de técnicos. Então a gente pode simplesmente vir aqui no HTML e apontar para técnicos. Vou colocar aqui então, técnicos, que vai ser a nossa fonte de dados, né? Então se eu voltar agora no HTML, você vai ver que ele listou aqui para mim, ó, todos os técnicos, né? Trouxe a paginação, beleza. Como não tem mais do que 5 técnicos, ele não traz mais, ele não dá a opção de paginação. Bom, basicamente então é isso, pessoal. Para esta aula, o que nós iríamos implementar, nós já conseguimos então fazer a primeira requisição lá para a nossa API. E na próxima aula a gente vai dar continuidade aí, implementando aí a criação de um novo técnico, tá bem? Então, eu aguardo vocês para a próxima aula. Espero que tenham gostado dessa aula. Um forte abraço. Até mais!